Inclusive, no ano passado foi marcada a despedida, né, do baile de favela da nossa Rebeca Andrade. A gente fica no aguardo do que ela vai trazer para esse ano, né? Enquanto a gente tá vendo aí o atleta da casa, ó. Bom, um atleta bem novo, nova geração. E vamos ver. Espero que faça uma boa competição. Bom, então sendo apresentados nesse momento os atletas que vão começar, né, essa prova do solo no masculino, essa primeira prova do dia. Então são 5 aparelhos que teremos hoje. E amanhã os outros 5 também, então, que serão apresentados. Teremos Cazaquistão, Alemanha, França, Israel, Polônia, Croácia se apresentando no solo. Já vimos ali que foi apresentado também o Kazuma Kaya, né? Olho nele, né? Kazuma Kaya, olho nele. Um atleta, assim, Japão, China, sempre é bom, sempre tá de olho nesses atletas. E uma curiosidade que o Kazuma Kaya, ele também é especialista de cavalo, né? Os melhores resultados dele foi em cavalo com alças, mas tá ali também no solo, representando o seu país. E como eu falei, Japão sempre é bom estar de olho porque faz uma ginástica linda. Essa é a ordem, né, de apresentações. Então, Dimitri Patanin, Milan Rossini, Kazuma Kaya, Milad Karim, Benjamin Osberger, também para ficar de olho, né? Artem Dogopiat, Sebastian Gavronski e Aurel Benovic serão, então, os atletas a se apresentar, então, na prova de solo. Tem mais alguém que você queira destacar antes também, Zanetti? O que a gente pode esperar do solo? Bom, solo, a dificuldade do solo aumentou muito. Eles até aumentaram um pouquinho agora o tempo do solo. Antes era 1 minuto e 10, agora passou para 1 minuto e 15, né, 5 segundos. Para os atletas poderem dar uma descansada a mais, porque as acrobacias que os atletas estão fazendo assim, é surreal, tá? De se impressionar mesmo. Até a gente que está no meio da ginástica se impressiona com o nível técnico que está muito alto. E ontem, aliás, nesses dias de classificatório, né, tivemos notas altas, né, começando assim por notas de dificuldade. Quando a gente fala de dificuldade na nota de partida, a gente já teve notas, por exemplo, no caso do Benovic, que já partiu de 6,3, o Dogopiat partiu de 6,4, o Milad Karim 6,3. Eles devem vir com tudo para hoje também, Zanetti. Não, com certeza. Como eu falei, a etapa de Cottbus é uma etapa muito forte, mas que eu acredito uma das mais fortes do ano. Os principais atletas competem essa etapa de Copa do Mundo. E como a gente vê, né, aqui ó, tem o Artem Dogopiat, o atual campeão olímpico, está ali participando. E outros atletas também irão participar e como você falou, a nota de partida está ali 1, 2 décimos de diferença. Isso quer dizer que o nível está bem alto. Vamos então com o atleta do Cazaquistão, Dimitri Patanin. Ontem no solo fez 13,966. Bom, inicia a série, né, com duplo carpado de frente. Uma aterrissagem um pouquinho baixa, mas conseguiu fazer a aterrissagem, não teve a queda. Agora ele fez uma sequência, né, de ligação de mortal com duplo. Fez um duplo mortal com 2 piruetas. Chegada um pouquinho baixa, vai ter um desconto. Agora ele está indo para a parte de chão, né, que a gente fala. É obrigatório, tem que ter. A ginástica é dividida em grupos, né, elementos por grupos. E ele tem que fazer essa parte de chão. Outra sequência de movimentos ligados, mas nessa parte não teve uma ligação pelo fato de tem que ter um duplo, né? Para você ligar, você tem que fazer um mortal simples, que é um mortal estendido, ou uma pirueta ligado com um duplo mortal. Muito bem, então muito aplaudido. O Dimitri Patanin, jovem, né? Nascido em 2000.
em 7 de outubro de 2000. Desculpa, em 7 de outubro não. Nascido em 2000, enfim. A gente vê, como falou, né? Atletas novos representando seu país e são atletas aí que já provavelmente vão estar de olho aí nas Olimpíadas de Paris ou até na próxima. Esse momento eu queria destacar contigo, Zanetti. Ele dá uma resvalada ali no tornozelo, no solo. Tem problema? Não. Não. Não, desculpa. Sim. Sim. Se você tocar o pé no solo, você vai ter um desconto. E também, que a gente fala, né? A ponta do pé. Você tem que passar do solo, a perna entre os braços, com ponta de pé. Não pode tirar essa ponta de pé, porque se você tirar a ponta de pé e, além disso, raspar no solo, você vai ter o desconto do pé mais a raspada. Perfeito, então ele fica aí no aguardo, foi o 7º na classificatória, enquanto o Milan Hosseini, né, que é o atleta da casa, está aí esperando para se apresentar. Daqui a pouquinho vem a nota do Patanin. Aí, ó, então 13.800, partiu de 5,9, execução de 7.900, dando a nota de 13.800 para o Kazakh. Eu acredito que foi uma boa nota pela série que ele fez. Acredito sim que outros atletas irão tirar notas mais altas. E agora o atleta da casa, vamos acompanhar aí a sua série. De Heilbronn, na Alemanha, nascido em 2001, vem aí o Milan Hosseini. Ele fez uma entrada na lateral do solo, uma dupla pirueta e meia. Fez um duplo mortal com 2 piruetas, pequeno passo na chegada, mas a execução do movimento muito boa. Agora ele fez uma sequência muito difícil, com dois mortais com piruetas. Outra sequência de ligação. Agora fez só uma parte coreográfica para chegar na parte do chão, né, que é obrigatório na ginástica masculina. Agora fez uma sequência também de 2 mortais. Uma sequência um pouco mais simples, mas bem executada. E uma tripla pirueta, um salto médio no final. Uma boa série, uma execução, uma ginástica bem limpa, né, bem bonita, os movimentos, né, bem executados. E é claro que ele vai ser muito aplaudido pela torcida da casa, né? Ah, com certeza. Mesmo que você não tivesse feito uma boa série, o público não adianta, tá ali torcendo e tá acompanhando e vai sempre torcer. Ele fez 13.933, foi o 8º no classificatório. Aliás, lembrando o importante, né? Que a cada classificatório só passaram para essa fase final os 8 melhores colocados, né? Também tem 3 atletas ali na reserva, claro, caso alguém tenha algum tipo de problema, sinta alguma lesão, algum caso do tipo, né, Zanetti? Sim, sempre tem os 3 primeiros reservas, os 8 primeiros vão para a final e esses 3 ficam ali no aguardo. Né? Porque caso aconteça alguma coisa, algumas vezes pode acontecer num aquecimento, o atleta ter uma lesão ou ter uma desistência por um outro foco, né? Um outro objetivo. E aí os reservas estão ali, tem que estar de prontidão para poder competir. E a nota dele já saiu prontamente, né? 13.866, dificuldade 5.7 e execução de 8.166. Ele teve uma dificuldade um pouco mais baixa que o atleta anterior, só que a execução dele, dos movimentos, foram mais perfeitas, né? As chegadas um pouco melhor. Agora a gente fica de olho nele, né? Kazuma Kaya, prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2021 e foi também medalha de bronze, isso em equipes e no cavalo com alças, respectivamente. Vamos lá, vamos dar início à série do japonês, Kazuma Kaya. Uma série provavelmente de se admirar.
Fez uma entrada duplo carpado, uma chegada com um pequeno passo e um pouquinho baixo, isso vai ter um desconto. Fez um duplo mortal com uma dupla pirueta. Essa sequência tem ligação, porque ele fez uma dupla para frente, mortal estendido, né? Uma dupla pirueta para frente, ligando com o mortal estendido, que é o mortal simples, então vai ter um décimo de ligação ali. A parte do chão, né? Uma parada de braços abertos. Uma dupla pirueta para trás. Outra sequência, mas nesse caso não teve ligação, por ter feito dois mortais, um primeiro com uma dupla e meia e logo em seguida um mortal grupado com uma pirueta. Então foram duas piruetas, isso não tem ligação nesse caso. O solo de Kazuma Kaya foi quinto colocado no classificatório. Ele que nos Jogos Olímpicos de Tóquio, né, foi medalhista de prata por equipes, junto com o Daiki Hashimoto, né, campeão olímpico, com o Kitazono, com o Ataru Tanigawa. Teve uma excelente equipe o Japão, né, na ginástica artística, Zanetti. Sim, o Japão eles têm uma renovação muito grande. Algumas vezes o atleta fica 2, 3 anos e já tem outro atleta já para substituir. O campeonato japonês a gente acaba acompanhando e é praticamente uma Olimpíadas, né, o campeonato japonês. Para você entrar numa equipe do Japão, são notas altíssimas, assim, atletas especialistas que com certeza, quando tá na Olimpíada, vai beliscar alguma coisinha ali. Vamos ficar de olho na nota, então, do japonês. 13.866. Foi a mesma nota, né, do Milan Hosseini. Inclusive em dificuldade e também em execução. Nesse momento eles estão empatados. Eles... Na ginástica tem esse critério que não tem empate, então eles utilizam muito... Quando empata, eles veem os descontos, mas como foi igual, aí eles pegam geralmente pela classificatória. Perfeito. Na classificatória, o Kazuma Kaya foi melhor, né? Teve 13.966. Agora vamos com o Milad Karimi. O Milad teve uma entrada de uma dupla pirueta e meia, teve um pouquinho de falta de rotação, então isso vai ter um desconto, e além disso saiu do solo também. Teve um duplo carpado, sofreu uma queda. Esse atleta é um atleta bem jovem, ele tem 23 anos. E é uma nova promessa para as próximas competições, aí, para as Olimpíadas, provavelmente vai se preparar um pouco melhor. Fez agora uma dupla pirueta atrás e a parte do chão, parte obrigatória. Uma linha bem bonita da ginástica dele. A gente viu agora pela parada de mão, um alinhamento bem perfeito. Só teve uma pena que teve uma queda logo no início da série, mas é uma série com uma dificuldade muito alta. Finalizando com uma tripla pirueta para trás, pequena separação de pernas nas piruetas e também na chegada teve um pulinho, mas é uma série que quando encaixar mesmo vai dar trabalho para os seus concorrentes. Zanetti falou, né, sobre ele ser um atleta muito jovem, representou o Cazaquistão nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Aí esse é o momento da queda. Quanto que isso, praticamente falando, né, Zanetti, quanto que isso acaba descontando da nota do ginasta? A queda em si é o maior desconto, é um ponto que é descontado quando você tem uma queda, mas aí tem outros descontos, né? No duplo carpado ele teve uma flexionada de perna, então vai ter o desconto na flexão de perna.
teve uma separação também de perna, também tem esse desconto. Teve falta de altura, então vai ter desconto. Então não é simplesmente só aquele 1 ponto da queda. Vai ter 1 ponto da queda mais a execução do elemento. E olha só, né, que pena, ele acaba ficando com a nota de 12,933, né, dificuldade de 6,2, apesar disso ele ainda botou o sarrafo lá em cima, né, já começou realmente, assim como foi durante o classificatório, a execução de 7,33 e a penalidade foi de 0,3. Ele foi o segundo colocado no classificatório, ele foi muito bem. Pois é, a gente vê que mesmo ele tendo uma queda, tendo alguns erros de execução nos movimentos, a série dele tem uma dificuldade tão alta que ele quase tirou 13. Então, se ele não tivesse tido a queda e tivesse feito um elemento um pouquinho mais limpo, provavelmente ia bater aí a casa dos 14. Bom, agora é aquele momento, né? 4 atletas já foram, agora são os próximos 4. Essa mudança de protocolo, né, Zanetti? Então, todo mundo se aquece para depois fazer a segunda etapa. Isso, teve essa modificação também. Algumas competições não tinha esse período de aquecimento. Tem um ginásio à parte, então você aquecia nesse ginásio, entrava para o ginásio de competição e já competia. A FIG, e também por reclamações, né, dos atletas, tem a comissão de atletas da FIG, e a gente repassa esse preço, que ter esse aquecimento dentro do ginásio de competição é muito importante. Porque algumas vezes, de um ginásio para o outro, você acaba ficando 10 minutos, algumas vezes parado, 10, 15 minutos. Isso acaba esfriando um pouquinho o corpo e pode ocorrer, né, uma lesão. Da França, Benjamin Osberger, também muito jovem, né? 21 anos, 5º lugar em Munique, por equipes, 4º lugar no cavalo com alças. Vamos de olho nele. Fez agora uma entrada de dupla pirueta e meia para frente, pequeno passo. Um duplo mortal com dupla pirueta agrupada. Um pequeno passo na chegada. Agora ele fez uma sequência de 3 elementos. Fez uma dupla e meia mortal estendido. Essa parte tem ligação. E aí ele fez mais uma pirueta estendida para frente. Aí desse mortal estendido para essa pirueta não tem ligação pelo valor do elemento. Para você ter uma ligação, precisa ter o valor no mínimo D. Uma dupla pirueta para trás. Uma dupla pirueta para frente, com uma sequência de uma pirueta agrupada. E finalizando nossa série com uma tripla pirueta para trás, com leve falta de angulação e também um passo. Bom, então a apresentação do francês. Benjamin Osberger ficou em 3º no classificatório. Teve também nota com mais de 14, né? E vamos ver como é que ele vem. Você acha que ele vai conseguir repetir a dose, Zanetti? Eu acredito que sim. Fez uma boa série. Uma série de dificuldade também alta. E uma postura muito boa nos movimentos. Fez bem executados. Então acredito que sim, deve bater aí o primeiro lugar. Eu gosto muito de saber, assim, quando os ginastas começaram a treinar, né? E o Osberger, nascido em 2001, começou a treinar em 2004. Tinha 3 aninhos. Aí, ó, 13.800. 13.800, Não, a nota de partida dele é um pouco mais baixa que os outros atletas, então isso fez a diferença. Se ele fizesse 3 décimos aí de dificuldade, ele acabava até superando aí o primeiro colocado. Agora, olho no homem, hein? De Israel, Artem Dogopiat. Esse, vamos olhar, porque é atual campeão olímpico. É uma série extremamente difícil.
Ele entrou com duplo mortal, com 2 piruetas, mas agora estendido, então tem um grau de dificuldade mais alto. Fez uma pirueta, duplo carpado, isso é uma sequência muito difícil e a altura do duplo carpado dele foi muito alta, então isso conta pontos. Uma outra sequência muito difícil, uma dupla e meia para trás, ligado com um duplo mortal, grupado para frente. Outra sequência que também tem ligação, ele fez uma dupla pirueta para frente, mortal estendido. Fez um duplo mortal com dupla pirueta agrupada. Teve alguma coisinha ali no chão, né, na chegada, que ele acabou ficando meio parado. Talvez pode ter sido o velcro do solo que tenha levantado, porque quando pisa bem na emenda, algumas vezes pode ser que aconteça de levantar. Eu acho que aconteceu isso mesmo, que dá pra ver um pouquinho ali levantado. E fez um duplo mortal com uma pirueta, finalizando a sua série. Pois é campeão olímpico no solo, campeão europeu também em Munique, também no solo. Foi 2 vezes campeão europeu, inclusive, no solo, diga-se de passagem, né? Em disputas de mundial também já levou medalha de prata. É um atleta de altíssimo nível e você foi exaltando, né, Zanetti? A dificuldade já logo no início da série. Uma pena que ele acabou pisando fora aí do solo. Sim, teve essa pisada fora do solo. Vai ter 1/10 de penalização. Mas a série dele tem uma dificuldade e as chegadas que ele fez foi muito boas. Então, acredito que não deve comprometer aí a sua nota. Aliás, o Dogo Piatti está disputando 2 finais, né? Está disputando solo e disputando salto. Sim, geralmente os atletas que são especialistas de solo, eles também têm uma facilidade no salto. Então, como a gente viu, acabou pegando final de solo e também de salto. E um grande nome aí da ginástica. Olha aí, ó, 14.466. 6,4, 866. Com um décimo ali ainda de penalização, senão já batia os 14.500. Como tá falando, né, o grande nome da ginástica, o Diego Hipólito, especialista de solo e também várias medalhas em salto, né, pan-americanos, Copas do Mundo. Então, mandar um grande abraço aí para ele. Vamos com o polonês Sebastian Gawronski. Fez uma entrada de duplo carpado. Vai ter um desconto na chegada, que ele chegou com o quadril bem baixo. Agora fez um duplo grupado muito bom, né? Uma sequência com duplo grupado, mas uma chegada cravada. Um duplo twist, que é um duplo mortal com meia volta. Teve um passo um pouco médio na chegada, então vai ter um desconto a mais por não ter finalizado corretamente. Agora uma parte de chão que ele faz em russas, que é elementos também do cavalo com alças. Fez um espacate e uma subida de mão parada aberta, né? Alguns chamam de japonesa, com o rosto bem próximo ao solo, que é o objetivo, porque se tiver um pouquinho mais alto, tem um desconto. Fez uma sequência de dupla e meia, pirueta para trás, com a sequência de um mortal estendido. Finalizando sua série com uma tripla pirueta, uma chegada que vai ter bastante desconto por ter tido um passo bem grande, chegou com ombros bem baixo e também um pouquinho de falta de rotação. Então ali ele vai perder bastante ponto. O polonês já no salto já levou medalha de ouro em etapa de Copa do Mundo em 2019 em Guimarães, né? Também já foi medalhista de bronze em 2020, também no salto. O que você achou da apresentação dele, Zanetti? Foi 5º colocado no classificatório, o Gawronski, desculpa. Bom,
agora na final, não fez uma boa prova, fez a sua parte, né, fez a sua série, lutou até o fim, mas teve bastante descontos de chegadas. A primeira diagonal dele e a última comprometeu bastante a série dele. 13.500, né? Cravado ali, então, a nota do Sebastian Gawronski. Ele acaba ficando abaixo, né? Temos o Dogopiat, o Hosseini e o Kazuma Kaya. Aliás, Dogopiat, Kaya e Hosseini, né? Nessa ordem certinho, são os 3 primeiros colocados. Vamos agora com o croata, com Aurel Benovic. A Croácia tem bastante também uma tradição no solo. Sempre tem atletas muito bons, representando o país. Fez uma entrada com uma sequência muito difícil. Uma dupla pirueta para frente, duplo morto, seguido com um duplo grupado. Um duplo carpado. Na chegada, quando ele estava chegando próximo ao solo, ele já estava flexionando um pouquinho a perna antes do necessário. Então vai ter um desconto e teve uma queda. Uma sequência, um elemento muito difícil. Uma dupla e meia pirueta para frente. A gente viu alguns atletas iniciando a série com esse elemento. E ele fez praticamente aí na metade da sua série. Né, onde precisaria de um gásinho a mais aí para conseguir completar esse elemento. Fez uma sequência de uma dupla meia pirueta para trás, ligada com o mortal estendido. E finalizando sua série com uma tripla pirueta. Bem cansado, dá para notar que quando a gente não acaba executando os elementos corretamente, você tem que gastar uma força a mais, então isso acaba comprometendo um pouquinho mais a série. Você precisa gastar mais força e aí acaba comprometendo no final, né? No final a gente vê que o gás faltou um pouquinho. E também como é que fica, tem que ter um preparo emocional, preparo psicológico numa hora dessas, né, Zanetti? Sim, pois ele teve uma queda logo na metade da sua série. E para você continuar é difícil, tem que pôr a cabeça no lugar mesmo e seguir, né, o planejado da sua série, e com bastante atenção, porque são elementos difíceis, pode ser que ele se machuque, né, então acaba comprometendo aí o resto do ano por uma falta de atenção. Ele tinha sido o 4º colocado, né, no classificatório, teve 14, cravadinho, né, certinho. Isso pode acabar custando aí para ele bons pontos, né? Não, assim, teve a queda, ainda teve uma chegada no final com bastante desconto, mas a animação fica ali, né? Ele sabe que não foi uma boa prova e se preparar melhor para a sua próxima competição. Pois 12.600, né? Teve a penalidade ali de 0,2. Ele acaba ficando, infelizmente, em último lugar, né? Em último lugar aí pro croata. Então, o Artem Dogopiat, Kazuma Kaya e o Milan Hosseini, né? Como a gente falou, o Kazuma Kaya e o Milan Hosseini tiveram a mesma pontuação, mas o Zanetti muito bem explicou, tem ali o critério de desempate, né? O classificatório. No caso, o Kazuma Kaya teve melhor pontuação. Olha aí, uma escola de balé agora vai fazer uma apresentação de um aparelho para o outro. Vamos assistir. Vamos lá, vamos acompanhar.
E olha só, né, Cottbus, além do que a gente falava no início da transmissão, né, apoiando a ginástica artística, mas está mostrando também o talento local, as meninas do balé, com essa apresentação que legal de acompanhar, Zanetti. Não, com certeza, eles sempre fazem essas apresentações no intervalo de um aparelho para o outro. É legal que está sendo balé, agora a gente vai ver, né, a mais ainda antes, né, a geração, ainda bem os iniciantes, fazendo uma série, né, algumas vezes fazem vários aparelhos, então isso é bem legal, né, para incentivar, né, o atleta, né, mirim já está aí com contato com o público, contato com atletas aí de nível mundial. Que bonitinhos! Tem que aplaudir mesmo. É o começo, né? É o começo. Sim, não, tem que aplaudir o começo. A gente vê, né? Não são elementos de dificuldade, porque lógico, são crianças, estão iniciando agora a ginástica, mas estão aí já fazendo os seus treinamentos e focando aí no futuro. Dogo Piatti e o Kazuma Kaya já estão ali aparentes, assim como o Milan Hosseini, atleta da casa, para receberem as honras, né? Sendo puxados, olha aí, ó, olha só, Zanetti, ó, o atleta mirim puxando a fila. Imagina o que não passa na cabeça do menino numa hora dessas, né? Não, para essas crianças é um privilégio, né? Tá ali puxando uma fila de grandes campeões, principalmente um atleta da casa. E também está do lado ali do Dogo Piatti, que é o atual campeão olímpico. Então, para eles, isso é muito importante. E, ó, por incrível que pareça, teve um empate. Eles consideraram empate mesmo. Eles consideraram mesmo, empate. Eu não sei agora se a regra de Copas do Mundo tem essa parte de empate ou não, mas em Olimpíadas e Mundiais, eu acredito que não tenha, não. Só para relembrar, né, que foi tudo igual, os dois foram iguais, o Kazuma Kaya e o Milan Hosseini. Nota de dificuldade, a nota de partida 5.7 e a nota de execução 13.866. Então os dois aí subindo e ocupando o segundo lugar. Muito interessante. Bom, então, pelo jeito, uma nova regra, né, de pelo menos Copa do Mundo, porque quando eles podem mudar de Copa do Mundo para Mundial, mas de Copa do Mundo para Copa do Mundo tem que se manter a regra, né? Não pode ter essa modificação. Então, estamos sabendo agora aí que sim, pode empatar. E parabéns pro atleta da casa, conseguiu fazer uma bela de uma apresentação e, pô, só não ganhou nada menos do que o campeão olímpico. É isso, né? A gente já esperava que ele possivelmente subiria, né, no ponto mais alto aí do pódio, apesar de que ele não foi o primeiro no classificatório, mas tá aí, né? Na hora do vamos ver. Sim, na hora do vamos ver. Como a gente fala, né? A classificatória é uma coisa, uma competição, a final é totalmente diferente, né? Do primeiro ao oitavo, todos têm chance, porque a competição pode mudar a todo momento. E uma coisa bem legal, né? Não sei se é da minha opinião, mas
essas lembrancinhas que eles dão, geralmente, flor, ou a gente viu ali na mão do Artem Dogopiati um globo, né? Provavelmente de cristal ali, de vidro. Pô, essas lembrancinhas é legal receber, é gostoso. E vamos ao hino então de Israel. Bom, então o hino de Israel executado tá aí, né? A lembrancinha que o Zanetti tá falando, você tá vendo agora no detalhe. Que legal, né? Um globinho, né? Meio que numa bola de cristal. Muito bonito, muito bonito. Agora, Zanetti, me chama muita atenção, né? A medalha de Cótibus é diferente, é bem quadradona. Sim, a medalha de Cótibus já de muito tempo atrás, ela sempre foi quadrada. Eles não modificaram. O que modifica mesmo são algumas escritas ali, né? Datas escrito na medalha. Mas a medalha de Cótibus, né? Dessa Copa do Mundo vai ser quadrada. E eu acredito que tem que ser assim pro resto de todos os anos, porque é uma característica, né? Sim. Uma característica que se perdeu numa competição que era muito legal, era da Copa do Mundo da Eslovênia. Da Eslovênia. Eles não davam medalha, eles davam... A medalha era um troféu de cristal, né? Porque eles são bastante conhecidos pelos cristais, né? E então a medalha era um troféu de cristal. E eu sempre quis para essa Copa do Mundo para ganhar esse troféu. E consegui participar, consegui ganhar, né? Ganhei o meu troféu de cristal. Só que agora se perdeu essa tradição, agora eles estão dando medalha, né? E isso é chato, acho que tem que se manter, né, uma tradição.